As orações poderosas de John Knox. Maria, rainha da Escócia, comandava exércitos, controlava nobres, tinha o poder da coroa. Mas havia um homem que ela temia mais do que 10.000 soldados marchando contra seu castelo. Esse homem não tinha espada, não tinha exército. Tinha apenas suas orações. Fique até o final porque você vai descobrir a oração específica que mudou o destino de uma nação inteira e como você pode aplicar esse mesmo poder na sua vida hoje. Escócia, século XVI. Um reino mergulhado em trevas espirituais, corrupção política e opressão religiosa que sufocava o povo como uma mortalha pesada sobre um corpo sem vida. A Igreja Católica dominava não apenas as almas, mas os bolsos do povo. Indulgências eram vendidas como passagens para o céu. Padres viviam em luxo enquanto camponeses morriam de fome nas ruas cobertas de neve. E qualquer um que ousasse questionar esse sistema, bem, a fogueira estava sempre acesa nas praças públicas. O cheiro de carne queimada era um lembrete constante. Não questione, não pergunte, obedeça ou morra. Nesse cenário de escuridão absoluta, nasce John Knox, em 1514, na pequena vila de Haddington. Filho de comerciantes humildes, nada nele indicava que se tornaria o homem mais temido por uma rainha, mais poderoso que generais, mais influente que políticos. Mas espere, porque esse detalhe vai te surpreender completamente. Knox não começou como reformador. Ele não nasceu rebelde. Na verdade, ele era padre católico. Sim, você ouviu direito. O homem que depois abalaria os fundamentos do catolicismo na Escócia, que seria chamado de herege e traidor, fazia parte do sistema que oprimia o povo. Ele celebrava missas, ouvia confissões, seguia todas as tradições que depois denunciaria como antibíblicas. Então, o que aconteceu? O que transformou um padre comum conformado com o sistema em uma força espiritual tão poderosa que rainhas tremiam ao ouvir seu nome, que fez um homem do establishment se tornar o maior inimigo desse mesmo sistema. A resposta está em um encontro que mudou tudo, um encontro que literalmente dividiu a vida de Knox em antes e depois. 1545. Knox tinha 31 anos. Já era padre há algum tempo, vivendo uma vida relativamente confortável dentro do sistema. Mas então, algo inesperado acontece. Ele encontra George Wishart, um pregador reformado que percorria a Escócia com uma mensagem perigosa e revolucionária. E pela primeira vez na sua vida, Knox ouve algo que explode sua visão de mundo. A palavra de Deus pregada com poder, sem as camadas intermináveis de tradição humana que a sufocavam, sem os interesses políticos, sem os interesses financeiros. Wishart pregava verdades simples, mas devastadoras. A salvação não estava nas mãos dos padres, mas nas mãos de Cristo. Que as pessoas podiam se aproximar de Deus diretamente, sem intermediários humanos. Que as Escrituras, não a igreja institucional, eram a autoridade final e absoluta. Para Knox, foi como acordar de um sonho de 30 anos, ou melhor, de um pesadelo do qual ele não sabia que estava preso. Mas aqui está a parte que poucos conhecem e que mudou Knox para sempre. Knox não apenas se converteu intelectualmente, ele não apenas mudou de opinião teológica, ele testemunhou algo que marcaria sua alma de forma indelével, algo que o perseguiria e o fortaleceria pelo resto de sua vida. Em março de 1546, George Wishart foi capturado pelas autoridades católicas, torturado brutalmente, interrogado e, finalmente, queimado vivo diante de uma multidão que foi forçada a assistir, como um aviso terrível a qualquer um que pensasse em seguir seus passos. Knox estava lá, viu tudo, cada momento, cada detalhe. Viu seu mentor, o homem que havia aberto seus olhos para a verdade, sendo amarrado a uma estaca. Viu a lenha sendo empilhada aos seus pés. Viu o fogo sendo aceso. E ouviu Wishart orar. Não gritos de dor, embora a dor fosse inimaginável. Não maldições contra seus executores, embora tivesse todo o direito. Mas orações. Orações pelos seus assassinos. Orações pela Escócia.
orações de perdão enquanto as flamas consumiam sua carne. Você consegue imaginar o que isso faz com uma pessoa? Ver seu mentor, seu amigo, seu professor espiritual sendo literalmente queimado vivo e respondendo com oração? Knox poderia ter fugido naquele momento, poderia ter se escondido, poderia ter voltado atrás, retornado à segurança da Igreja Católica, esquecido tudo o que havia aprendido. Mas algo aconteceu naquele momento horrível, algo que transformaria não apenas um homem, mas uma nação inteira. Uma chama diferente foi acesa dentro de Knox. Não de ódio, embora houvesse raiva justa, não de vingança, embora fosse tentador, mas de determinação santa e inabalável. E foi nessa fornalha de sofrimento, nesse caldeirão de dor e injustiça, que nasceu o homem de oração que faria rainhas tremerem, que mudaria o curso da história britânica, que influenciaria o mundo por séculos. Mas antes de chegarmos às orações que abalaram tronos, você precisa saber o preço que Knox pagou por essa fé. Após a morte brutal de Wishart, Knox não ficou quieto. Ele se juntou a outros reformadores que haviam tomado o castelo de St. Andrews, transformando-o em uma fortaleza protestante e um símbolo de resistência. Por meses, eles resistiram, pregaram, ensinaram, desafiaram a autoridade papal. Mas em julho de 1547, tudo desmoronou. Forças francesas, aliadas da Igreja Católica, atacaram o castelo com artilharia pesada. Após um cerco brutal, os defensores foram forçados a se render. E aqui está algo que vai te chocar, algo que a maioria das pessoas não sabe sobre John Knox. Ele passou 19 meses como escravo nas galés francesas. 19 meses. Deixe-me pintar esse quadro para você, porque é crucial entender o que isso significa. As galés eram navios de guerra movidos por remos, e esses remos eram puxados por escravos acorrentados aos bancos, homens tratados como animais, como máquinas de carne e osso sem valor algum. A cada batida do tambor, você puxa o remo. 8, 10, 12 horas por dia. Suas mãos sangram, bolhas estouram e viram feridas abertas. As feridas infeccionam, mas você não pode parar. Se parar, o chicote corta suas costas. A comida é mínima. No inverno, o frio é devastador. No verão, o calor no porão do navio é sufocante. Mas aqui está a parte mais cruel, especialmente para Knox. Os captores católicos, sabendo que ele era um pregador protestante, faziam questão de torturá-lo espiritualmente também. Eles traziam uma imagem da Virgem Maria, ordenavam que todos os escravos a beijassem como sinal de devoção. Quem recusasse era chicoteado brutalmente. Knox recusou. Eles trouxeram a imagem até ele, forçaram-na contra seu rosto, ordenaram: beije, beije ou você será morto. Knox, mesmo acorrentado, mesmo sangrando, mesmo quebrado fisicamente, pegou a imagem e a jogou no mar. Suas palavras foram registradas. Deixe ela salvar a si mesma. Ela é leve o suficiente, deixe-a aprender a nadar. O preço? Ele foi chicoteado até desmaiar. Agora pare e pense comigo por um momento. O que você faria? A maioria desistiria. A maioria perderia a fé. A maioria se desesperaria. Sabe o que John Knox fez nesses 19 meses de horror? Ele orou. Não orações de desespero fraco e sem fé, não orações de quem desistiu e está apenas cumprindo um ritual vazio, mas orações de guerra espiritual. Orações de alguém que conhecia o poder de Deus em meio à tempestade mais violenta. Ele orou pelas pessoas que o haviam escravizado, orou pela Escócia, orou pela reforma da igreja, orou por libertação, mas não apenas física, orou para ser fortalecido espiritualmente, para que sua fé não vacilasse. Um companheiro de escravidão mais tarde relatou: Knox orava todos os dias, às vezes em voz alta quando conseguia, outras em silêncio, quando o chicote ameaçava, mas sempre orava, e sua oração nos dava esperança. Mesmo ali, nas profundezas do inferno na terra, sua fé brilhava. Anos depois, quando libertado e refletindo sobre aquele período, Knox escreveu algo profundamente impactante. Em minha maior fraqueza, conheci sua maior força.
Nas correntes físicas encontrei liberdade espiritual que reis não conhecem. No navio de escravos, navegava com Deus em águas que nenhuma tempestade poderia agitar. Ali, onde tudo me foi tirado, descobri que tinha tudo, porque tinha a Cristo. Em 1549, por razões que os historiadores ainda debatem, alguns dizem pressão diplomática, outros dizem providência divina direta, Knox foi libertado. Mas ele não era mais o mesmo homem que havia sido acorrentado. Ele havia sido refinado pelo fogo, testado e aprovado, forjado em assaço espiritual. E quando suas correntes finalmente caíram, quando ele pisou em terra firme pela primeira vez em quase 2 anos, quando respirou o ar livre novamente, suas primeiras palavras não foram de celebração da liberdade física, foram de oração. E essas orações agora carregavam um peso, uma autoridade, uma unção que poucos homens na história já experimentaram. Libertado das galés, Knox não voltou imediatamente para a Escócia. Era muito perigoso. Sua cabeça tinha preço. Retornar significaria morte certa. Então, ele foi para a Inglaterra, onde o jovem rei Edward VI, um protestante, havia começado reformas religiosas. Finalmente, Knox poderia pregar livremente. E ele pregou, com o poder de alguém que havia visto a morte nos olhos e não piscou, com a autoridade de alguém que havia sido testado no fogo e não derreteu. Suas pregações atraíam multidões, pessoas eram convertidas aos milhares. Ele foi nomeado capelão real. Tudo parecia estar indo bem. Mas então, em 1553, Edward VI morreu aos 15 anos, de tuberculose. E quem assumiu o trono? Maria, a sanguinária, uma católica fanática determinada a reverter todas as reformas protestantes com sangue. O que se seguiu foi um dos períodos mais negros da história inglesa. Nos 5 anos de seu reinado, Maria Tudor burlou mais de 280 protestantes vivos. Bispos, pregadores, homens, mulheres, até crianças não foram passadas. Knox viu o que estava por vir e teve que fazer uma escolha impossível: estar ali e enfrentar a fogueira ou fugir e continuar a luta de outro lugar. Ele escolheu fugir. Não por covardia, esse era o homem que havia desafiado torturadores nas galés, mas porque Deus havia colocado em seu coração uma missão específica: reformar a Escócia. E ele não poderia fazer isso transformado em cinzas. De 1554 a 1559, Knox viveu exilado no continente europeu. Passou tempo em Frankfurt e Genebra, onde estudou com João Calvino, o grande reformador. Mas mesmo no exílio ele não descansou. Ele escreveu, pregou e, acima de tudo, orou. Orou pela Inglaterra sob perseguição. Orou pela Escócia ainda nas trevas. E começou a orar algo específico, algo ousado, algo que muitos consideravam loucura. Senhor, dê-me a Escócia ou eu morro. Pense na audácia dessa oração. Knox não orou, Senhor, se for da tua vontade, talvez possa usar-me de alguma forma na Escócia. Não, ele clamou, dê-me a Escócia. Como se estivesse reivindicando uma herança, como Moisés exigindo que Faraó libertasse o povo, como Elias desafiando os profetas de Baal. Ou eu morro. Ele estava dizendo, não vou me conformar com menos, não vou aceitar fracasso. Ou verei minha nação transformada, ou morrerei tentando. E Deus honrou essa oração, porque não era arrogância, não era presunção, era fé genuína baseada nas promessas de Deus. Knox havia estudado as Escrituras profundamente. Ele conhecia as promessas de Deus para as nações, conhecia as vitórias de Israel, conhecia o poder de Deus para transformar reinos inteiros. E ele acreditou que o mesmo Deus que havia dividido o Mar Vermelho poderia reformar a Escócia. Retorno e as orações poderosas. Knox finalmente retorna à Escócia. Tinha 45 anos. Havia sobrevivido à escravidão, exílio, perseguição e pobreza. Mas sua fé estava mais forte do que nunca. E suas orações estavam prestes a abalar o reino. A Escócia que Knox encontrou ainda estava sob controle católico. A regente Maria de Guise, mãe da futura Maria Stuart, governava com punho de ferro.
missas em latim, venda de indulgências, superstição em vez de verdade bíblica. Mas algo estava diferente. Anos de perseguição haviam criado uma fome espiritual. Pessoas estavam cansadas da corrupção, prontas para a mudança, e Knox trouxe o fogo. Primeira característica das orações: ousadia santa. Agora chegamos ao coração desta história. O que tornava as orações de Knox tão poderosas? Porque uma rainha as temia mais que exércitos. Primeira característica: ousadia santa baseada na palavra de Deus. Knox não fazia orações tímidas, diplomáticas ou politicamente corretas. Ele orava com uma intensidade que assustava até seus aliados. Senhor, dê-me a Escócia ou eu morro. Senhor, derruba os ídolos desta terra. Senhor, levanta tua igreja e destrói os inimigos do Evangelho. Uma vez, durante uma reunião crucial do Conselho dos Nobres que simpatizavam com a reforma, as coisas não estavam indo bem. Os nobres estavam divididos, com medo, indecisos. Knox se levantou no meio da reunião e disse: esperem aqui, preciso lutar com Deus primeiro antes de decidirmos qualquer coisa. Ele se retirou para um quarto adjacente e lá, por mais de 3 horas, lutou em oração. Os nobres podiam ouvi-lo através das paredes, ora em voz alta, ora em gemidos, ora em silêncio profundo. Quando finalmente voltou, seu rosto estava transformado, radiante. Ele tinha lágrimas nos olhos, mas seu semblante era de total confiança. E ele declarou com autoridade absoluta: a vitória é nossa. Deus já respondeu. Já decidiu o destino desta nação. Tudo o que precisamos fazer agora é obedecer. E os nobres, inspirados por sua fé, tomaram a decisão de assinar um pacto comprometendo-se com a reforma, mesmo sabendo que isso poderia custar suas vidas e fortunas. 3 dias depois, eventos políticos completamente inesperados começaram a desenrolar. A regente Maria de Guise adoeceu gravemente. Tropas francesas que apoiavam o catolicismo começaram a se retirar por problemas políticos na França. Nobres católicos começaram a mudar de lado. Era como se Deus estivesse movendo peças de xadrez no tabuleiro da história. E Knox havia visto isso em oração 3 dias antes de acontecer. Segunda característica das orações: orações saturadas com escrituras. Segunda característica das orações de Knox eram completamente saturadas com a palavra de Deus. Knox não orava baseado em sentimentos momentâneos, não orava baseado em desejos pessoais, não orava baseado em estratégias humanas. Ele orava as Escrituras. Durante seus 19 meses nas galés, Knox havia memorizado livros inteiros da Bíblia: Salmos, Isaías, Romanos, Efésios, grandes porções dos Evangelhos. E quando orava, essas escrituras fluíam de seus lábios como um rio, poderoso e inimparável. Ele orava os salmos sobre a Escócia, pegava o Salmo 2 e declarava: por que se enfurecem os gentios? Os reis da terra conspiram contra o Senhor, mas aquele que está sentado nos céus ri. Senhor, quebra a Escócia com vara de erro, quebra o jugo católico sobre este povo. Orava as promessas de restauração dos profetas. Pegava Isaías 60 e declarava: levanta-te, Escócia, e resplandeça, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasceu sobre ti. Orava as vitórias militares de Josué e Davi, aplicando-as às batalhas espirituais de sua época. Suas orações não eram criativas no sentido de inventar coisas novas. Eram criativas no sentido de aplicar as verdades eternas de Deus às situações específicas de sua época. E isso fazia toda a diferença. Porque quando você ora a palavra de Deus, você não está expressando seus desejos, está declarando a vontade de Deus. E isso tem poder. Terceira característica: persistência implacável combinada com mobilização coletiva. Knox não orava uma vez e esperava. Ele orava até receber a resposta. Dias, semanas, meses, anos, se necessário. Em dezembro de 1557, enquanto ainda estava no exílio, Knox escreveu cartas para a Escócia organizando o que ficou conhecido como o Primeiro Pacto Nacional. Nobres e líderes escoceses se reuniram secretamente e fizeram um pacto solene diante de Deus.
Dedicariam suas vidas, suas fortunas e sua honra sagrada à reforma da Escócia segundo a palavra de Deus. Mas não foi apenas um documento político, foi um chamado à oração corporativa. Knox organizou reuniões de oração que aconteciam em diferentes partes da Escócia, às vezes em castelos, às vezes em celeiros, às vezes em clareiras nas florestas, escondidos das autoridades. Essas reuniões não eram de 1 hora, duravam o dia inteiro, às vezes a noite inteira. Em alguns casos, dias consecutivos de oração e jejum. Homens e mulheres, nobres e camponeses, jovens e velhos, todos unidos em um único propósito: clamar a Deus pela transformação de sua nação. Testemunhas da época descreveram essas reuniões como experiências sobrenaturais. Knox frequentemente liderava, mas não era apenas ele orando. Ele mobilizava dezenas, às vezes centenas de pessoas a orarem juntas. Eles oravam em uníssono, oravam individualmente. Alguns gemiam, alguns choravam, alguns gritavam declarações de fé. Alguns ficavam em silêncio profundo, prostrados no chão. Era guerra espiritual real, tangível, poderosa. E sabe o que aconteceu? Em 1560, apenas 3 anos após o primeiro pacto, o impossível aconteceu. O parlamento escocês, pressionado por uma onda de sentimento reformista que varreu a nação, votou para abolir a autoridade papal na Escócia e estabelecer a fé reformada protestante como religião oficial. Uma revolução nacional. Uma transformação completa da identidade religiosa de um país inteiro. E foi conquistada não em campos de batalha, embora houve alguns confrontos militares menores. Foi conquistada primariamente de joelhos, em quartos fechados, em reuniões secretas de oração. Um historiador católico da época, escrevendo sobre esses eventos, disse algo revelador. Os hereges venceram não pela força de armas, mas pela força de suas orações. Eles acreditavam em seu Deus de uma forma que nós não acreditávamos no nosso. Que confissão devastadora! O confronto com Maria Stuart. Mas a história não termina em 1560. Na verdade, o capítulo mais intenso, mais dramático estava apenas começando. Agosto de 1561. Uma jovem de 18 anos desembarca na Escócia. Ela é alta, bonita, educada, fluente em múltiplas línguas, foi criada na corte francesa, a mais sofisticada da Europa, é católica devota. E ela é a rainha legítima da Escócia, Maria Stuart. Imagine a cena. De um lado, uma rainha jovem com todo o poder político, militar e financeiro de uma nação, apoiada pela França, apoiada pelo Vaticano, com direitos legais indiscutíveis ao trono. Do outro lado, um pregador de 47 anos, sem exército, sem fortuna, sem castelos. Sua única arma? A palavra de Deus e a oração. Quem você apostaria que venceria esse confronto? Mas aqui está algo absolutamente fascinante e bem documentado historicamente. Maria Stuart tinha medo de Knox, medo real, visceral, documentado em suas próprias cartas e nas observações de seus conselheiros. E ela disse uma frase que entrou para a história: "Temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa." Deixe isso penetrar por um momento. Uma rainha com soldados, castelos, ouro e poder político temia as orações de um homem. Mas por quê? O que havia nessas orações que causava tanto terror em uma monarca? Maria não era idiota. Ela era inteligente, bem educada, astuta politicamente, e ela entendia algo que muitos hoje esqueceram. Orações poderosas não apenas mudam circunstâncias externas, elas mudam corações, mobilizam massas, derrubam fortalezas espirituais que sustentam estruturas de poder e alteram o curso da história de formas que exércitos não podem. Ela via o que havia acontecido nos anos anteriores, viu como as orações dos reformadores haviam mudado o sentimento nacional,
Viu que o poder real dela estava sendo minado não por rebeliões militares, mas por uma transformação espiritual que ela não podia combater com soldados. E ela sabia que Knox era o epicentro dessa tempestade espiritual. Maria e Knox se encontraram pessoalmente várias vezes. Esses encontros foram documentados tanto por fontes católicas quanto protestantes e são absolutamente dramáticos. Novembro de 1572. Knox está em sua cama. Ele sabe que o fim está próximo. E como você imagina que ele passa seus últimos dias? Orando. Amigos, colegas pregadores, nobres, todos vêm visitá-lo. E ele ora por cada um, impõe mãos, abençoa, profetiza sobre o futuro da Escócia. Um jovem pregador chamado James Lawson o visita e faz a pergunta que muitos gostariam de fazer. Senhor Knox, agora no final, olhando para trás sobre toda a sua vida, você tem algum conselho final para nós que continuaremos o trabalho? Knox lutou para se sentar na cama. Pediu que o ajudassem. Com lágrimas escorrendo em seu rosto enrugado e marcado por décadas de sofrimento, ele disse: Vivi em meio à batalha. Fui chamado de herege pelos católicos, de radical até por alguns protestantes. Fui escravizado, exilado, ameaçado. Sobrevivi a múltiplos atentados contra minha vida. Rainhas me temeram, nobres me desprezaram. Ele tossiu violentamente, esperou recuperar o fôlego e continuou. Mas eu não me arrependo de nada, nem um único dia, nem um único sacrifício, porque aprendi uma verdade simples que sustentou toda a minha vida. 1 hora de oração sincera, em harmonia genuína com a vontade revelada de Deus, lutando verdadeiramente com o Espírito Santo, é infinitamente mais poderosa do que dias inteiros de planejamento humano, de estratégias políticas, de eloquência retórica. E então Knox disse algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. Não são os grandes sermões que mudam o mundo, embora sejam importantes. Não são os debates eloquentes, embora tenham seu lugar. Não são as estratégias políticas sofisticadas, embora possam ser usadas por Deus. São as orações secretas, feitas em quartos fechados onde ninguém vê, onde não há plateia nem aplausos, onde é apenas uma alma nua diante do Deus vivo. Essas orações derrubam impérios, levantam nações, mudam o curso da história. Todos no quarto estavam chorando. Knox, com esforço imenso, levantou sua mão trêmula e disse: Prometa-me que continuarei orando, não apenas pregando, não apenas ensinando, mas orando, lutando com Deus, não desistindo até ver a resposta. Todos prometeram. Em 24 de novembro de 1572, John Knox faleceu. Suas últimas palavras foram simples, mas profundas. Vivo em Cristo, morto em Cristo. Vivo ou morto, eu sou de Cristo. Seu funeral foi um dos maiores já vistos na Escócia. Milhares compareceram. Nobres, camponeses, pregadores, pessoas comuns cuja fé havia sido transformada por seu ministério. O regente da Escócia, James Douglas, Earl of Morton, estava presente, e ele proferiu uma das frases mais poderosas e reveladoras sobre Knox. Aqui jaz um homem que em sua vida nunca temeu a face de homem algum. Aqui jaz o homem que mudou uma nação não com espadas, mas com orações e verdade. Mas o legado de Knox não morreu com ele. Na verdade, em muitos aspectos, apenas começou a se manifestar plenamente depois de sua morte. A Escócia que ele havia orado para nascer continuou. A igreja reformada que ele estabeleceu se fortaleceu. Os princípios bíblicos que ele ensinou se espalharam. Impacto mundial. Números impressionantes. Historiadores religiosos estimam que a reforma escocesa liderada por Knox eventualmente influenciou direta ou indiretamente mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. O movimento que nasceu na Escócia se espalhou para a Irlanda, Inglaterra, América do Norte, América do Sul, África, Ásia, Oceania. Knox acreditava profundamente que todo ser humano deveria saber ler para ter acesso direto às Escrituras. Então a reforma escocesa priorizou a educação. Escolas foram estabelecidas em cada paróquia. A alfabetização na Escócia disparou. Em poucas gerações, a Escócia tinha uma das populações mais educadas da Europa. Isso, por sua vez, levou ao iluminismo escocês do século XVIII, que produziu mentes brilhantes como David Hume, Adam Smith, James Watt, homens que mudaram filosofia, economia e tecnologia mundial. E tudo começou com a visão de um homem que orou.
Senhor, dê-me a Escócia. Aplicação para hoje. Lições práticas. Mas aqui está a pergunta que não podemos evitar. O que Knox tinha que nós não temos hoje? A diferença não estava em recursos externos. A diferença estava em convicção interna. Knox acreditava, de verdade, com cada fibra de seu ser, que suas orações poderiam mudar uma nação inteira, e mudaram. A questão brutal que precisamos fazer hoje não é: Deus ainda responde orações assim? Claro que Ele responde. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A questão real é: ainda existem pessoas dispostas a orar assim, com essa fé, com essa persistência, com essa ousadia santa? Deixe-me te dar 4 princípios práticos e absolutamente acionáveis que você pode começar a aplicar imediatamente. Lição 1. Ore com ousadia fundamentada na palavra. Knox não orava orações tímidas porque ele conhecia profundamente as promessas de Deus. Ele sabia o que Deus havia prometido fazer e simplesmente orava conforme as promessas bíblicas. Aplicação prática para você agora. Pegue um caderno. Título: Promessas de Deus. Nos próximos 30 dias, toda vez que ler a Bíblia, anote cada promessa específica que Deus faz. Eu vou, eu farei, eu sou. Depois, ore essas promessas de volta para Deus, literalmente. Diga: Senhor, Tu prometeste em referência bíblica que promessa. Eu creio, eu reclamo essa promessa sobre situação específica. Faça como disseste. Exemplo concreto: se você está orando por um familiar não crente, ore baseado em 2 Pedro 3:9. Senhor, Tu declaraste que não queres que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pai, eu creio nisso. Eu oro por essa promessa sobre essa pessoa. Traze-o ao arrependimento. Isso não é presunção, é fé bíblica. Lição 2. Seja persistente até ver a resposta. Knox não desistia depois de orar uma vez. Ele orava repetidamente sobre a mesma coisa, dias, semanas, anos, se necessário. Jesus ensinou isso explicitamente na parábola da viúva persistente, Lucas 18. A lição: os homens devem sempre orar e nunca desistir. Desafio específico para você. Escolha uma coisa para orar todos os dias pelos próximos 90 dias. Não mude de assunto, não desista. Escreva em algum lugar visível para não esquecer. Pode ser salvação de alguém, transformação de sua família, avivamento em sua igreja, mudança específica em sua cidade, provisão financeira, cura, restauração de relacionamento. Uma coisa, 90 dias, todos os dias. Veja o que Deus faz. E quando Deus responder, porque Ele responderá, no tempo e do modo dele, escreva a data, documente. Isso fortalecerá a sua fé para as próximas batalhas. Lição 3. Ore além de si mesmo. Knox não orava apenas por suas necessidades pessoais. Ele orava pela Escócia inteira, pela Igreja Universal, pelas autoridades, pela transformação social. Quando foi a última vez que você realmente orou? Não apenas mencionou rapidamente, mas realmente orou por seu país, pela sua cidade, pelos seus governantes. 1 Timóteo 2:1-2 não é uma sugestão, é um mandamento. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Aplicação prática imediata. Dedique 10 minutos por dia, apenas 10 minutos, para orar especificamente pela sua nação. Estruture assim: 3 minutos, ore pelos líderes governamentais por nome. Mesmo que você discorde deles politicamente, ore por sabedoria, por temor de Deus, por decisões justas. 3 minutos, ore pela igreja em sua nação, por avivamento, por ousadia, por unidade onde há divisão desnecessária. 2 minutos, ore pela justiça social, por fim da corrupção, por proteção dos vulneráveis. 2 minutos, ore pela disseminação do Evangelho, por abertura de portas, por conversões. Parece simples? É, mas imagine se 10.000 pessoas fizessem isso. 100.000, 1 milhão.
Knox não estava sozinho. Ele mobilizou milhares a orarem juntos, e juntos mudaram uma nação. Lição 4. Esteja disposto a pagar o preço. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir, mas que precisa ser dita com clareza cristalina. Orações que mudam nações não vêm de vidas confortáveis e convenientes. As orações poderosas de Knox custaram caro. Ele foi escravizado por 19 meses, exilado por anos, ameaçado constantemente. Viveu em pobreza, trabalhou até a exaustão. Morreu aos 58 anos, corpo quebrado pelo trabalho. Ele pagou em sangue, suor e lágrimas por cada vitória espiritual. Pergunta honesta e direta para você: qual preço você está disposto a pagar? Acordar 30 minutos mais cedo para buscar a Deus antes que o dia comece? Desligar o Netflix para passar 1 hora em oração? Jejuar uma refeição por semana para buscar a Deus? Abrir mão de hobbies ou entretenimento para participar de reuniões de oração? Investir financeiramente no reino de Deus, mesmo quando não sobra muito? Arriscar amizades ou reputação por defender a verdade bíblica? Knox disse: dê-me Escócia ou eu morro. Você está disposto a dizer: Senhor, usa minha vida completamente, custe o que custar? Deixe-me te contar algo contemporâneo que aconteceu. Coreia do Sul, início do século XX, era um país pobre, devastado pela guerra. Os cristãos perseveraram na oração e hoje eles têm a maior igreja do mundo. Tudo começou com pessoas dispostas a pagar o preço da oração persistente. Então aqui está meu desafio final. Decida agora, hoje, que você será uma pessoa de oração poderosa. Escolha algo grande para orar, algo que só Deus pode fazer, algo que exige fé. A salvação completa de sua família, transformação espiritual em sua cidade, avivamento em sua igreja, cura de uma doença grave, restauração de um casamento destruído, libertação de vícios, provisão financeira milagrosa, chamado missionário sendo cumprido. Escolha, escreva e comece a orar todos os dias com a mesma intensidade que Knox orou pela Escócia. Tiago 5, verso 16 nos garante: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Note, não diz a oração de um famoso, ou a oração de um pastor importante, ou a oração de alguém especial. Diz a oração de um justo, ou seja, alguém que está em relacionamento correto com Deus através de Cristo. Isso significa que você, sim, você que está assistindo agora, pode fazer a diferença. Suas orações podem mudar vidas. Suas orações podem transformar famílias. Suas orações podem impactar cidades. Suas orações podem influenciar nações. Quem sabe, daqui a 50 ou 100 anos, alguém não contará a sua história. A história de como suas orações fiéis, persistentes e ousadas mudaram o curso de vidas, de comunidades, talvez até de nações inteiras. A história de como você, uma pessoa comum, servindo a um Deus extraordinário, fez a diferença eterna. Maria Stuart teve absoluta razão em temer as orações de John Knox. E as forças das trevas, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, têm razão em temer suas orações também. Porque você serve ao mesmo Deus que Knox servia. Você tem acesso ao mesmo trono de graça. Você pode clamar ao mesmo Pai Celestial. E Ele ainda é um Deus que responde, que age, que move montanhas, que derrota reinos, que transforma nações. E no final, sempre será verdade, em qualquer época, em qualquer lugar. Uma pessoa de joelhos em oração genuína é infinitamente mais poderosa do que 10.000 soldados marchando, mais influente que políticos, mais eficaz que estratégias humanas, porque essa pessoa está mobilizando o poder do Deus do universo. Mas antes de terminarmos, deixe-me fazer algumas perguntas que podem literalmente mudar o rumo da sua vida. Se uma rainha poderosa, com exércitos e ouro, temia as orações de um único homem,
Você já parou para pensar no poder real que suas próprias orações têm? Ou você tem orado como alguém que não acredita de verdade que Deus está ouvindo? Como quem está apenas cumprindo um ritual religioso vazio? Seja honesto. Quando você ora, você realmente espera que algo aconteça? Ou é apenas uma tradição, um hábito sem expectativa? Knox estava disposto a dizer: Senhor, dê-me a Escócia ou eu morro. Ele orou com tudo que tinha, com lágrimas, com gemidos, com sua alma inteira. Knox orou por uma nação inteira ser transformada, e aconteceu. Ele não orou apenas, Senhor, abençoa minha vida. Ele orou, Senhor, muda meu país. Deus quer te usar de forma maior do que você imagina, mas Ele precisa de pessoas com visão grande. John Knox passou 19 meses acorrentado como escravo, sendo chicoteado, mal alimentado, vendo pessoas morrerem ao seu lado. E mesmo assim, ele continuou orando, todos os dias, com fé, com esperança. E você, qual é a sua desculpa para não orar? Não tenho tempo? Você tem tempo para redes sociais, tempo para séries, tempo para hobbies. Estou muito cansado? Knox orava depois de remar por 12 horas acorrentado. Não sei orar? Knox aprendeu. Você também pode. Deus não responde minhas orações. Talvez você tenha desistido muito rápido. Knox orou por anos antes de ver a Escócia transformada. O mundo precisa de mais pessoas como John Knox. Pessoas que acreditam que oração funciona. Pessoas que se ajoelham antes de agir. Pessoas que buscam a Deus antes de buscar soluções humanas. Pessoas que não desistem até ver a resposta. E quem sabe, talvez Deus esteja levantando você para ser um Knox na sua geração. Na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, na sua nação. Não para ser famoso, não para ser reconhecido, não para ter um canal de YouTube com milhões de inscritos, mas para ser um intercessor secreto que muda a história através da oração. Para ser alguém que, quando chegar no céu, vai descobrir que suas orações salvaram vidas, transformaram famílias, mudaram comunidades. Então, levanta, ajoelha e ora como se tudo dependesse de Deus, porque depende. Que Deus te abençoe poderosamente e que suas orações abalem não apenas sua vida, mas nações inteiras. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não pare de orar. Deus não mudou. Ele continua operando maravilhas.